Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria aqui da Consult, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário, também aqui da Consult. E hoje, né, Marcos, nós vamos trazer uma novidade que há anos já se espera, principalmente aquele que faz declaração de imposto de renda, olha lá naquele quadrinho onde você põe o imóvel e vai passando o ano, a inflação vai subindo, o valor vai sendo corrigido e eu não altero aquele troço. Sim. Parece-nos que tivemos uma alteração muito interessante, não é isso? Pois é, Gilberto. Temos agora essa lei, a 14973 de 2024, e há pouco nós falando, né, Gilberto, só de passagem aqui, nós falamos tanto de subvenção, né, a lei 12973, que é de 2014. Você veja, passados 10 anos aqui, 2014, 2024, são 2.000 leis federais. Você veja como a coisa é bastante, né? Mas, enfim, nós temos essa Lei 14.973 de 2024 e a IN 2222, essa é fácil de guardar. Seria quatro patinhos, Essa é bem tranquila. não é isso? No bingo? No bingo é isso aí. Quatro patinhos. Então, essa lei traz a possibilidade de atualização de bens imóveis a valor de mercado e hoje nós vamos falar da pessoa física, Gilberto. Vamos Porque deixar na jurídica já é possível, né? a jurídica, a gente vai falar, não, mas essa mesma lei, Também ela trata. trata da pessoa jurídica, Então, em outro momento a gente vai voltaremos tratar aí. Ótimo. da pessoa jurídica. Ótimo. Bom, o prazo da opção, Gilberto, ele começa em 16 de dezembro de 2024. A declaração, ela pode ser feita a partir de hoje, em 24/9, no ECAC, no Centro de Atendimento Virtual, no site da Receita, tá? O pagamento dessa atualização é de 4% sobre o valor desta atualização que você fizer. Ou seja, eu opto por pagar 4% agora, ao invés de pagar, por exemplo, 15% no futuro quando eu vender. A grosso modo, imaginemos que eu tenho um imóvel de 600 mil e eu entendo que hoje ele vale a 1 milhão. Esses 400 mil que eu adiciono, eu aplico 4%. Aplica 4% hoje, ao invés de pagar, você paga 4% hoje, ao invés de pagar, por exemplo, 15% lá quando você vender. E é bom que você entenda, a maioria das pessoas quando fazem sucessão familiar, sucessão empresarial, acabam tendo um susto quando assumem o imóvel, porque todo o custo do processo, né, TCMD e assim por diante, já onera, e aí quando o imóvel é vendido, a gente tem que apurar ganho de capital. Sim, E a lei, antes, não sei se houve mudança, a lei trabalhava com a hipótese de que até 6 meses era possível, quando fosse comprado um outro imóvel com dinheiro, né? Sim, Não sei sim, se isso tem permaneceu. algumas regras de redução ainda que tem que ser observadas. Uhum. Bom, essa lei, ela tem uma situação que ela tem alguns percentuais que são passíveis de utilização no valor da atualização. Você vai poder usar 100% do valor que você pagar, que você vai poder deduzir, somente a partir do mês número 180, ou seja, 15 anos. Dentro desse período anterior a 15 anos, nós temos um período ali que você pode abater parte desse valor que você pagou, digamos assim, tá, Gilberto? Principalmente quem tem declaração de imposto de renda tem restituição, é isso? Provavelmente. Não tem... Porque isso não está operacionalizado. Não, ainda tem a instrução normativa, enfim, mas ele não vai influenciar muito nessa Mas a tua parte experiência, teu feeling, já que nós estamos tratando de pessoa física, atenção, quem nos ouça e quem nos vê, ninguém está afirmando que vai ser assim. Sim, Né? sim. É puro feeling, achismo, expectativa. Mas a mim, o melhor caminho, já que você teria que pagar, aqueles que têm imposto a restituir, seria poder fazer uma compensação. Você acha que existe alguma possibilidade disso vir a acontecer? Pode ser, né, Gilberto? Pode ser no futuro. Vamos aguardar aí. Mas pode ser que sim. Mas atenção, não tem nada disso. Nós é que estamos aventando aqui, né, Marcos? O percentual de utilização, Gilberto, digamos assim, que você vai poder utilizar dessa atualização que você fizer, ela inicia em 0%. Veja bem, inicia em 0. Quer dizer, eu vou atualizar e vou utilizar 0. É meio estranho, mas é isso mesmo. Para alienação até 36 meses, ou seja,
Se eu vender dentro de 3 anos, tudo aquilo que eu pagar agora, essa atualização, não vai ser utilizado nada. Então É um risco. Vender dentro de 3 anos, com certeza eu vou ter uma perda na operação. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre ganho financeiro ou não da operação. Bom, passados esses 36 meses é onde começa a eu poder utilizar parte desse valor da atualização. Do mês 37, Gilberto, até o mês 48, dentro dessa tabela que falamos, a utilização é de 8%. Ou seja, o valor que eu atualizei, eu vou poder utilizar somente 8% dele. Então, a gente só fez um cálculo aqui. Se a alíquota do IR for de 15% e o ganho de capital ele começa a ser tributado nessa alíquota de 15% para ganhos até 5 milhões, então se a alíquota for de 15%, a redução é de 1,2 pontos percentuais na alíquota. Então quer dizer, se eu vender nesta faixa do mês 37 ao mês 48, eu pago 4 hoje para reduzir 1,2 lá na frente. Não precisa muita conta, né, Gilberto? Para a gente ver que não é vantagem nos 36 e nem nos 48 meses. Bom, na conta que a gente fez, na análise financeira que fizemos, Gilberto, isto começa a ter alguma vantagem se eu vender no item 5 da tabela, onde eu vou ter uma utilização de 32%, ou seja, 32% desse valor que eu atualizei eu vou poder utilizar. Porque neste caso eu vou ter uma redução de 4,8 pontos percentuais na alíquota. E essa alienação deve ser no mês 73 ao mês 84, ou seja, eu vou ter que, para eu passar a ter algum ganho dentro desta norma, vender 6 anos após, no mês 72, mês 73. É onde eu passo a ter algum ganho. Veja, ainda nesse caso, eu pago 4 agora para ter uma redução de 4,8 pontos percentuais no futuro. Numa venda de um imóvel com ganho de capital, como falamos, de até 5 milhões. Então, já dá para ver que essa situação, como tem sido comentado, aí que a gente vê os comentários das análises feitas, que tem que se olhar com muita cautela isso aqui, porque sobre a ótica financeira, a gente verifica que o ganho não é tanto assim. Bom, uma outra análise que a gente fez é se vender no mês 120, ou seja, 10 anos depois. Eu vou poder utilizar pela tabela 56% daquilo que eu atualizei. Isso vai me dar uma redução de 8,4 pontos percentuais na alíquota. Ou seja, a alíquota é 15, eu vou reduzir 8,4. Se for fazer uma análise financeira dessa operação, a gente vai ver que o ganho financeiro, neste caso, da venda no mês 120, ele é de 0,62,02% ao mês. Isso dá 7,70% ao ano, Gilberto. Considerando hoje que a taxa de mercado Selic foi aumentada recentemente, na semana passada, para 10,75, o 7,70... mais ou menos. É uma situação que há de se pensar se realmente é vantagem, né? E daí nós fizemos ainda um cálculo vendendo lá no mês 181, que é a partir do mês 181, ou seja, 15 anos depois, aí sim eu vou ter a utilização de 100% do valor. Neste caso, então, se a alíquota é de 15%, eu vou ter uma redução de 15 pontos percentuais na alíquota. Neste caso, o ganho financeiro da operação é de 0,7370% ao mês, ou seja, 9,21% ao ano. Também Selic é 10,75%, mostra que há de se pensar muito bem se essa operação é vantajosa ou não. Bom, o que a gente
Em relação à venda até 5 milhões, ou seja, o ganho de capital sendo até 5 milhões, a alíquota é 15%. Então, o melhor ganho que a gente viu aqui, ele vai ficar em torno disso de 9,21% ao mês. O que não é um ganho, sob o ponto de vista da análise de mercado, não é um ganho muito alto, não. Mas agora nós, só para concluir, Gilberto, vamos ver as outras situações de alíquotas, porque essa alíquota começa em 15%, ela vai até 22,5%. Quando o ganho de capital é acima de 5 milhões e vai até 10 milhões, a alíquota que se paga sobre o ganho de capital é 17,5%. Se eu fizer essa venda no mês 181, então eu vou ter essa redução de 17,5 pontos percentuais na alíquota. Ou seja, ou vou ter um ganho de 0,8233% ao mês, 10,34% ao ano. Que também, comparar com a taxa de mercado, não é uma taxa de mercado tão inacessível assim. Nós fizemos também o cálculo para a alíquota de 20% e para a alíquota de 22,5%. A alíquota de 20% ela vale para o ganho de capital acima de 10 milhões até 30 milhões. Nesse caso, do ganho de capital até 30 milhões, eu vou ter um ganho na operação de 0,8981 ao mês, o que dá 11,33 ao ano. E na alíquota maior, que é a alíquota de 22,5%, que é quando o ganho de capital é acima de 30 milhões, aí eu vou ter um ganho de 12,20% ao mês. Aqui, Marcos, como o leigo que sou na área de imposto e renda, né, muito mais aprofundado em outros tributos, algumas considerações que parecem ser interessantes e tudo a depender de como será regulamentado. Pensando mais inicialmente, porque aqui é muito patrimônio empresarial, né? Sim. E fazendas, terrenos enormes que têm valor próximo. Mas eu fico imaginando que, assim como nós aventamos a possibilidade de compensação, alguns valores serão valores bastante altos. E uma coisa é você pagar o ganho de capital quando você vende o imóvel e tem dinheiro na mão. Sim. Outra coisa é você querer fazer isso e despender um valor alto, né? Sim. Então, há de se esperar que talvez um parcelamento automático, com as correções de praxe, o que naturalmente mexeria um pouco nesse cálculo que foi feito, né? É isso? Sim, pode ser. Até o momento não temos nada, esse pagamento é 4% ali naquele momento. Há uma opção do pagamento até dezembro, né? Até 16 de dezembro. E a informação disso, Gilberto, ela tem que ir na declaração anual de ajuste do ano calendário 2024, exercício de 2025. Bens e direitos? Isso, na declaração de bens e direitos agora do ano calendário 24, exercício de 25. Bom, o que dá para a gente concluir, Gilberto, de tudo isso, como já tem sido comentado, e até nós já comentamos aqui, há que se fazer bastante conta. É uma janela de oportunidades que se tem aí, mas que muitas vezes as taxas que se buscam no mercado, ou até empresários que têm um custo de oportunidade de se investir no seu negócio, as taxas que se mostram analisando isso aqui, elas não são taxas tão atrativas assim. O meu lado advogado está trazendo algumas situações, no momento hipotéticas, mas puxando um pouquinho esse teu lado. Primeiro, consultar um profissional habilitado, um profissional de imposto de renda, que esteja o contador, o advogado que entenda realmente disso, para ver se vale a pena. Segundo, você já está correndo contra o relógio, que é até o dia 16 de dezembro. Isso não me interessa, depende. Olha a seguinte situação. Imaginemos nós, hipoteticamente, que eu tenha lá meus progenitores, tenho lá um imóvel rural em altíssimo valor. Estão lá na casa dos seus 70, 80 anos. A probabilidade de eles virem falecer nos próximos anos, embora não queiramos, faz parte do processo da vida. Então, de repente, famílias que têm imóveis, que estão nessa situação, e penso também, Marcos, em situações envolvendo planejamento de usufruto, né? Ou seja, é hora de já começar a pensar transição
de como vai ser feito, porque merece realmente estudo, porque nem tudo parece como é, porque este pagamento ele vai ter que acontecer quando você vende um imóvel e compra outro, é a pura diferença. O que o governo está oferecendo é, olha, aquele valor você pode ir diluindo, né? Então, de repente, você imagina, tem uma família grande, nós sabemos, né? Quando é feito o formal de partilha, é a confusão familiar que se instala. Ah, tem que pagar, e ninguém entende, né? São duas coisas que nós não vamos fugir, ganho de capital e o ITCMD, né? Sim, sim. Isso é obrigatório. O que você acha, não é assim? Seria isso? Sim, sim, não, é isso mesmo, Gilberto. Como você falou, tem que se fazer algumas análises, pode ser feito, dependendo da situação familiar de cada um. Os imóveis rurais também têm outras situações, enfim, tem várias situações a ser analisadas. Mas hoje o nosso objetivo é analisar mais essa situação financeira, matemática aqui. O que nós concluímos é que tem que se pensar muito em que as vantagens financeiramente, elas não são tão boas assim. Ou seja, nem tudo que reluz é ouro. Sim, com certeza. Ótimo. Bom, nós falamos hoje um tema interessantíssimo, lembrando que em outro momento voltaremos a falar da pessoa jurídica, rememorando a lei 14.973 de 2024, né, a Instrução Normativa 2222, os 4 patinhos que eu comentei, também de 2024, pessoa que joga no bingo aí pode usar o número, né? E o prazo de opção a vencer no dia 16 de 12 de 2024 e a declaração a partir de hoje no ECAC. O resto, é como o Marcos bem lembrou, tem que procurar um profissional habilitado, um profissional especializado em planejamento tributário, especializado em imposto de renda, para ver, olha, o ganho talvez não vale a pena, você também tem que fazer uma análise de possibilidade de desembolso, né? Sim, sim. Porque o fato de ser bom e não ter dinheiro vai levar alguns em causa, não vou emprestar dinheiro, aí tudo que você ganha aqui você perde ali. Né? Então você tem que ter bom senso, ou seja, um apoio, uma puxa aqui de quem entenda dos cálculos é muito importante. E aí fica realmente a dica, nós estamos aqui na Consult, estamos habilitados a fazer isso, né? Nosso pessoal em Cascavel também, e estamos à disposição de vocês. Então, no nosso papo de hoje, esse era o assunto, e o pedido que eu faço a vocês é aquele pedido de sempre. Né? Nós temos aqui embaixo aquela sinetinha, que você pode marcar e toda vez que tivermos aí uma gravação nova da Consult, você é informado lá no YouTube, olha, o Momento Consult está aí de novo trazendo informações e você vai receber. O segundo pedido ainda nessa linha, você pode comentar este assunto. Veja, esse é um assunto novo, interessante, e eu quero crer que boa parte dos contribuintes não tem a menor noção do que está acontecendo. Cabe talvez ao profissional de contabilidade alertar, dizer, olha, existe. Todavia, deixa bem claro que não é um negócio excepcional para todo mundo. Vai depender, cada caso é um caso. A análise vai ser necessária. Então, fique à vontade para comentar. Nós temos um espaço ali embaixo para você comentar, dar as suas sugestões. Eventualmente, se você também tiver dúvidas, e eu rememoro e lembro aqueles que não viram as últimas gravações, que nós estamos solicitando que dúvidas, questionamentos e sugestões não sejam feitos mais no espaço comentários. Por quê? Nós já estamos chegando próximo de quase 100 episódios, Marcos. Sim. Né? E muitas vezes você vai lá e vê o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Nós até eventualmente olhamos, mas a probabilidade de passar batido, infelizmente, é grande. Então, a dica é usar o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, né? Nós estamos aí disponíveis para atender. Compartilhe, porque esse tema é muito interessante, né? Vamos ver se tem rascunho alguma coisa para chamar a atenção, para que as pessoas possam ter aí acesso. E de resto, nos acompanhe nas redes sociais, a Consult está lá no LinkedIn, está no Instagram, está também no Facebook e aqui no YouTube. Nós também temos as nossas redes sociais, Marcos, eu, nosso amigo Darcy, todos nós temos lá no LinkedIn e sempre levando este nome da Consult à frente. Ou seja, de um jeito ou de outro nós chegamos ao mesmo lugar, porque afinal de contas nós temos orgulho de ser Consult, né? Com certeza. Não temos essa dificuldade. Dito isso, acho que podemos nos despedir. Com certeza, Gilberto. Meus queridos, até a próxima, quando então voltaremos a novos temas. Obrigado.